Olá, bom dia, muito bom dia, e a graça e a paz para você que nos acompanha aqui no Facebook e que vai assistir, né, essa programação gravada em outras mídias sociais, você que vai me assistir provavelmente no Instagram ou de repente no YouTube. O meu bom dia para você, a graça e a paz, e que esse seja um tempo em que possamos dedicar de maneira consciente e intencional para experimentarmos mais daquilo que Deus tem para nós em novidade de vida, do que Ele tem para nós como um Pai que nos ama e porque nos ama, nos corrige, e na medida em que nos corrige, mais do seu Espírito em nosso interior, nos desperta para a obra que diariamente Deus renova em nós. A palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo diz que ainda que o homem exterior ele desvaneça, ainda que o homem exterior ele se corrompa, ainda que a nossa aparência dê atestado de que o tempo está passando por meio de cabelos brancos que vão surgindo ou rugas que aparecem na face. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, declara com precisão, objetividade, nos deixando uma condição inequívoca para que tenhamos convicção. Ainda que tudo isso aconteça interiormente, você dia a dia se renova. O seu homem interior, o seu ser interior é renovado de dia em dia a dia, em mais um dia que Deus nos concede. E isso para a honra e glória do seu nome, por isso nós o louvamos e o bendizemos. Neste dia que Ele nos concede um dia com a renovação do nosso interior, para que possamos sim desfrutar da novidade de vida que está em Cristo Jesus. Mas isso não acontece com qualquer disposição mental. Para que de fato eu e você desfrutemos da novidade de vida e do poder capacitador que a graça de Deus que está sobre nós nos move a viver, a nossa mente precisa ser renovada. Então, nessa manhã, estamos em mais um tempo para desfrutarmos do ensino bíblico dominical, com uma direção muito específica do Senhor, para que ao longo desta semana que começa hoje, tendo no primeiro dia as primícias desse tempo, possamos então sermos impactados, alcançados por aquilo que é novo parte de Deus. Uma porção fresca, aquilo que vem de fato para nos fazer entender que Deus tem sempre mais para as nossas vidas. Na medida em que nos aproximamos do Senhor, numa disposição de conhecê-lo, como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus sempre nos impactará em sabermos mais de nós mesmos a partir da revelação dele em nós. O irmão Romildo acaba de entrar aqui, deixa eu cumprimentá-lo. Bom dia, meu querido, a graça e a paz, meu amado. E isso faz com que eu e você passamos a ter clareza e convicção de que não estamos trilhando por caminhos enganosos, de que não estamos nos desviando por conta de ofertas ou sugestões que ao longo do nosso percurso, da nossa trajetória, da nossa peregrinação aqui na Terra, por vezes se apresentam para que então percamos de vista aquele que é o alvo, aquele que é o foco, para que permaneçamos de pé e na fé, Jesus. Então que você, no dia chamado hoje, domingo, um dia especial para nós, não por conta do apelo comercial, mas por conta daquilo que a título de propósito, a título de manifestação do amor de Deus, né, traz um significado diferente para esse dia, que são as nossas mães. Né? O meu muito obrigado ao Senhor, graças dou a Deus pelo plano dele contemplar alguém que de fato nos ampara, alguém que mesmo depois da gente alcançar uma fase de vida madura, autônoma, em que podemos responder por nós mesmos, ainda nos vemos diante delas como crianças, como meninos, como alguém que carece de um conselho, de um colo, de um amparo. Eu louvo a Deus, não somente pela vida da minha mãe, a quem eu quero tributar honra, a quem eu quero reconhecer um valor inestimável e declarar o meu amor por ela, mas a todas as mães
que vão assistir essa programação e as mães daqueles que também estarão assistindo essa programação. Hoje é um dia muito especial para você reconhecer esse valor inestimável que a sua mãe tem na sua vida, como uma porta que se abriu para que você pudesse ser uma referência de Deus nesta geração. Você não nasceu para estar apagado, você não nasceu para não ser reconhecida, porque a bem da verdade disse Jesus que nós teríamos que ser não somente o sal para a terra, mas a luz para o mundo. E ninguém pega uma lamparina para colocá-la debaixo de uma mesa ou para ocultá-la, mas muito pelo contrário, quando uma lâmpada é acesa, ela é acesa para que a luz que ela emite possa não somente dar visibilidade ao que não se vê, mas para que também ela possa ser a atenção do lugar onde ela está. A bem da verdade, nós, ao brilharmos com as nossas boas obras, testificamos, segundo Cristo, que somos filhos do nosso Pai que está nos céus e que de uma forma misteriosa, que um dia saberemos, também habita em nós, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo que está sobre nós. Então, no dia chamado hoje, eu louvo a Deus pelas mães, por você que é mãe, pela minha mãe, e já quero mais uma vez deixar aqui, nesse tempo, essa dedicação e essas declarações de honra e de tributo a elas que são merecedoras. Elas que, de fato, guerrearam e continuam guerreando. Se não estão mais guerreando, no sentido de estar no dia a dia, nos corrigindo, nos orientando, dando conselhos e observações, estão agora nos bastidores, orando por nós. Eu tenho certeza que nesse momento, onde existe uma mãe que entendeu o seu papel, se ela ainda não viu o seu filho hoje, se ela ainda não ouviu o seu filho hoje, eu creio que a primeira coisa que ela fez, o primeiro pensamento que veio à sua mente quando ela entendeu que estava viva no dia de hoje, depois de agradecer a Deus a vida, foi pedir a Deus pelo seu filho, pedir a Deus pela sua filha. Então louvado seja Deus por nossas mães que intercedem e oram por nós a todo tempo. Amém? Então você que tem a sua mãe, você que está tendo a oportunidade de abraçar, de beijar, de declarar que você a ama, faça isso não somente hoje, mas dia a dia, para que verdadeiramente nós estejamos tão somente atendendo a um apelo comercial, mas desfrutando de um relacionamento em que o próprio Deus, pela sua palavra, estabelece isso para nós. Honre o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias se multipliquem sobre a terra. Amém? Então, hoje, dando sequência para que a gente avance naquilo que o Espírito Santo tem conosco, para trabalharmos, para desenvolvermos, queremos falar mais um pouco daquilo que começamos na aula passada, no encontro passado, no ensino passado, falando sobre o poder que opera em nós. O poder de Deus operando em nossas vidas. Eu sei que na semana passada eu cheguei a pedir que as pessoas fizessem declarações acerca de dizer ou de escrever: o poder de Deus opera em mim. E para você que está me assistindo agora, imaginemos agora, ilustrativamente, que estamos numa sala de aula e agora eu pauso a minha aula para de fato saber dos meus alunos quem é que está realmente presente nesta aula acompanhando o que eu estou desenvolvendo. Eu vou pedir para você que está aqui me acompanhando nessa hora que você escreva aí no chat: o poder de Deus opera na minha vida. E temos algo pontuado das Escrituras para de fato reforçar essa declaração e, a partir do reforço, conscientizarmos-nos dessa realidade que faz toda a diferença para que continuemos a caminhar firmes, continuemos a caminhar sem olhar para a esquerda ou para a direita, mas olhando sempre para frente e para o alto, crendo que por meio deste poder podemos todas as coisas porque Deus nos fortalece. Amém? Então você que está aqui comigo, por favor, a irmã Ingrácia acabou de entrar aqui também, deixa eu cumprimentá-la. Eu não sei como é que está hoje no dia de chuva na internet, se você está conseguindo acompanhar bem, mas escreva aí, Gal já escreveu: o poder de Deus opera na minha vida. O irmão Romero também que está aqui na programação, está vendo algum equívoco aqui com o Facebook, que ele está sinalizando apenas uma pessoa, mas eu tenho duas na programação, graças a Deus. O poder de Deus opera em nossas vidas. Amém? Primeiramente, nós entendemos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele há de completar esta obra até o dia de Cristo. Eu creio que você vai encontrar isso
lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, salvo engano, entre o versículo 6 e o 9. Eu já peço que os irmãos que estão aí acompanhando, sinalizem aí no chat essa divisa, essa citação, para que possamos então estar preenchendo, né, as transcrições e ter este tempo realmente de envolvimento com a palavra, em que você vai abrir a sua Bíblia, você vai ler, você vai identificar, amém? Então verifique aí, por favor, e deixe registrado o que diz o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo aos Filipenses, de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, aperfeiçoar esta obra até o dia de Cristo. Como hoje o Senhor Jesus ainda não regressou, continuamos na expectativa declarando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bom, uma vez que ele ainda não se manifestou vindo conforme o que está escrito, hoje é mais um dia para eu e você nos alegrarmos, mesmo em meio ainda à expectativa. Por que nos alegrarmos, pastor? Porque, como disse o apóstolo Paulo, se Deus começou uma obra na sua vida, e de fato ele começou para que você pudesse crer, hoje ele está aperfeiçoando esta obra na sua vida, como disse a palavra. É dessa forma que oramos a palavra. Como é que oramos a palavra, pastor? Quando confessamos, quando declaramos a palavra e por meio dela deixamos o Espírito Santo nessa interação desdobrar, desenvolver aquilo que haveremos de falar pela ministração que ele traz ao nosso coração e à nossa mente. Então, para você que está aí, irmão Romildo e a irmã Gal, por favor, certifiquem-se lá em Filipenses 1, ou 6, ou 9, e sinalize aqui, por favor, no chat, de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é justo para fazer então esta obra avançar. A irmã Graça já encontrou Filipenses 1, 6, louvado seja Deus. E se você de fato é alguém que concorda com o que Deus diz e quer caminhar com Deus em concordância para desfrutar da sua fidelidade pela concordância de fé no que está escrito, diga: Deus está aperfeiçoando a obra dele em minha vida hoje. Escreva: Deus está aperfeiçoando a obra dele em minha vida hoje. Não é mais sobre o ontem, nem tampouco no que há de acontecer amanhã, mas o que Deus está fazendo agora, aqui e agora. O fato de você estar atento ou atenta a esta ministração está então fazendo com que você corresponda. E a palavra de Deus é clara no que ele diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que correspondem ao chamado. E esses poucos são os escolhidos. E quando é que eu correspondo ao chamado? Quando eu coloco a palavra de Deus no lugar de importância tal em que não há rivais. Não há quem concorra em importância com aquilo que Deus fala para mim, em específico no tocante à minha vida. Então, de fato, Deus está aperfeiçoando a obra que Ele começou na sua vida. E eu vou perguntar aqui aos irmãos que estão na programação, você que vai assistir, se quiser participar depois, eu vou agradecer muito a sua participação, entrar em contato com você posteriormente, só justamente para te agradecer pela sua participação. Mas eu te pergunto, quando Deus começou essa obra na sua vida, você sabe por intermédio de quem Ele começou essa obra na sua vida? Quem de fato levou você a ter convicção do pecado, da justiça e do juízo, e despertar por meio justamente deste toque, desta intervenção, despertar para a necessidade da salvação. E a salvação entendendo primeiramente que não somente você necessitaria de um Salvador, alguém que resgatasse a sua vida da vã maneira de pensar que você tinha, que eu tinha, que nós tínhamos, mas também te fez entender a necessidade de fato ter um Senhor, alguém para governar a sua vida em cooperação com você, porque Ele te dá uma alma que agora está liberta dos desejos desgovernados chamados de concupiscências, porque por meio da graça agora, um novo ser espiritual regenerado foi gerado em você. Então, a irmã Graça falou Jesus, o irmão Romildo falou Jesus e o Espírito Santo, mas sabemos perfeitamente, de maneira muito pontual, que Jesus declara, ele diz que quem opera esse convencimento, quem vai convencer da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo.
No momento em que ele esteve aqui na terra ministrando, Jesus, ele ministrava no poder do Espírito Santo. Então as palavras de Cristo fluíam dessa interação do Espírito que estava sobre ele. Como que ele declara, parafraseando o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para levar as boas novas. Então, nesse momento, eu estou aqui em nome de Jesus, não em meu nome próprio, em nome de qualquer outra instituição, mas em nome dele, para declarar tais palavras que está mantendo você atento e atenta àquilo que está sendo dito. Por quê? Porque não é tão somente palavras de homem, como Paulo falou quando escreveu aos Colossenses, que deram atenção à sua pregação, e também aos Tessalonicenses. Mas eles entenderam que por meio da palavra, da construção da narrativa, do desenvolvimento do que estava sendo declarado, algo estava sendo dito e encontrando lugar específico no oculto, no secreto e no escondido deles. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então, o Espírito Santo foi essa pessoa, e é essa pessoa, e será essa pessoa, ele foi, é e será essa pessoa que nos atrai até a cruz de Cristo para então nos apresentar o Salvador, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Isso está em João, salvo engano, capítulo 15. Você vai encontrar lá, né, dentre os versículos, ou 16, né, essa citação, essa declaração de Jesus. Mas por que então, pastor, estamos avançando para chegar na pessoa do Espírito Santo, quando que o título, o tema da aula de hoje é o poder que em nós opera? Eu creio, e já vou pedir aí como que aula, né? Você já está com o seu livro didático em mãos, que é a sua Bíblia Sagrada, que não é tão somente um manual, mas é como se você carregasse um banquete, né? Você carrega o alimento, o seu sustento, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por meio dessa palavra hoje, você está entendendo, tá, que há um poder operando em você. Você está entendendo, nós não citamos ainda a passagem específica, mas eu já vou citar aqui agora, pedir que os irmãos deixem registrados. Está em Efésios 3, 20, nós vamos ler já já. Mas antes de lermos Efésios 3, 20, para que a gente constate isso que a Escritura fala, a fim de que possamos orar ao final dessa aula com base bíblica e fundamentação nas Escrituras, eu quero dizer para você que Deus começou uma obra de poder na sua vida. Primeiramente, que você está sendo renovado e renovada no dia chamado hoje. O seu interior já foi renovado por Deus, porque neste novo dia, neste novo tempo, Deus tem para a sua vida novidade de vida. Deus tem para você, num tempo inédito, coisas inéditas. Coisas por quê, pastor? Porque não temos como declarar especificamente o que Deus tem com cada um de nós. Mas uma coisa é clara acerca do que Ele tem conosco: é novo, nunca aconteceu. Contudo, para se manifestar, a renovação da minha mente é uma condição, a fim de que, de fato, a fé que um dia me foi dada possa crescer ao nível de acessar isso que de novo foi acrescentado sobre mim, de que eu estou vivendo no novo dia, um novo tempo. E neste novo tempo, Deus tem para mim novidade de vida. Deus tem para mim capacitação, Deus tem para mim consolo, Deus tem para mim recursos, Deus tem para mim materializações, respostas, oportunidades infindáveis. Muito mais além daquilo que eu penso ou peço, Deus tem para mim no dia de hoje. E se eu fosse você, eu diria amém. E não somente diria, escreveria amém. Porque esta palavra é de toda confiança, palavra inequívoca, palavra irrefutável, porque é a palavra do próximo que espera tão somente um homem de fé, uma mulher de fé, se inclinar para aquilo que ele diz, para que eles experimentem a fidelidade daquele que falou. Amém? Então, avançamos ali, começamos com a declaração, os irmãos não estavam presentes ainda, segundo a carta aos Coríntios 4,16, a renovação interior que acontece dia a dia, independente de você crer, independente da sua reciprocidade ou correspondência, Deus está renovando o teu interior. Agora, acessar e desfrutar do renovo é condicional da fé, é condicional de uma mente que se renova pela fé. Posteriormente, entendendo isso,
Avançamos então para, uma vez que Deus renova o meu interior, Ele estará aperfeiçoando a obra que um dia Ele começou em minha vida. E é uma obra de poder. Nós vamos identificar isso na sequência. E isso está em Filipenses 1,6, que os irmãos já sinalizaram aí. Filipenses 1,6, declarando pontualmente esse aperfeiçoamento da obra que um dia Deus começou na sua vida. Na minha vida, essa obra começou no dia 27 de outubro de 1997. E hoje eu lembrava dessa obra, e ao lembrar dela o Senhor me dizia: ao longo desses anos que você vem caminhando, anos compostos de dias, de meses, dias e horas, eu venho renovando a sua vida. Eu venho dispondo para você de mais do que aquilo que um dia você experimentou. E quando Ele trouxe isso ao meu entendimento, Ele me conectou naquilo que nós vamos trabalhar, vamos desenvolver na aula de hoje, que é o poder que em nós opera. Então nós avançamos de 2ª carta aos Coríntios 4,16 para Filipenses 1,6, e nesse momento que falamos de Filipenses 1,6, essa obra, nós sinalizamos o Espírito Santo, que é aquele por meio do qual a obra começou. Jesus é aquele que é o Verbo encarnado, a palavra que precisamos ouvir, porque a fé vem por ouvir. Ele não somente falava, mas ele estava manifesto para concretizar, para trazer à existência a autoridade de tudo aquilo que ele disse. E assim, por vezes, você vai ler escrito nos evangelhos, que, ou melhor, no evangelho, que as pessoas ouviam Jesus e se questionavam, porque ele falava as mesmas coisas que os escribas e fariseus falavam, porém, diziam elas, ele fala com autoridade no que fala. Ele fala comprovando aquilo que ele fala. Disse João, da parte do Espírito Santo, de que assim como Cristo foi na terra, somos nós. Primeira carta de João, salvo engano, capítulo 2, versículo 17, ou de 14 a 17. Eu peço que verifiquem e sinalizem aí. Tal qual Jesus foi na terra, somos nós. E vou pedir que não só o irmão Romildo, que está presente na programação, e a irmã Gal, em Graça, que está aí também presente na programação, não só certifiquem-se do endereço exato dessa declaração, da primeira carta de João, capítulo 2, entre os versículos 13 e 17, no que está escrito, de que assim como foi Jesus na terra, somos nós, do mesmo jeito. Porque ele disse em João que da mesma forma que o Pai o enviou, ele disse, eu vos envio. Debaixo do mesmo poder, da mesma unção e com a capacitação no mesmo nível, porque ele agora está em nós, fomos enviados. Aí você talvez se questione, esse questionamento vai fluir justamente da parte natural da sua vida, que vai buscar fechar essa conta com raciocínios para que a sua mentalidade ou para que o seu desenvolvimento mental chegue a uma conclusão de forma natural. Como que isso é possível? Obviamente essa resposta vem de âmbito natural, porque as coisas espirituais não são discernidas pelo natural, senão pelo espiritual. Se ele disse que da mesma forma que o Pai o enviou, ele está nos enviando, é porque é verdade. Estamos sim, e temos sim a disponibilidade, está assim ao nosso alcance desfrutar do mesmo poder e resultados semelhantes ao que Jesus experimentou na terra. Por quê? Porque primeiro é a palavra e Deus ele cumpre a sua palavra, e segundo, porque hoje Cristo vive em nós. Paulo fala isso pelos Gálatas capítulo 2 versículo 20, já não sou mais eu que vivo, mas o que acontece muitas vezes é que eu tenho a declaração de que ele vive e eu continuo vivendo e não mais ele. Só que hoje nós iremos ajustar, daremos uma introdução para ajustar a nossa mentalidade. Porque como o homem se imagina, assim ele é. Não adianta eu declarar algo e de repente estar em discordância na prática daquilo que eu declaro. Essa discordância, por sua vez, fará com que eu não desfrute da essência daquilo que representa o poder de Deus. Porque eu preciso entender que eu não vou acessar a compreensão do que está escrito meramente pela capacidade intelectual de raciocínio. Não. É escrito no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, melhor dizendo, capítulo 11, versículo 3.
pela fé entendemos. Ponto. Porque na verdade é uma sequência. Lá está escrito que pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. E que o visível vem do invisível. Estou traduzindo de forma livre. Você vai encontrar outra forma escrita lá. Mas o que nos chama a atenção é tão somente o que é introduzido no versículo. Pela fé entendemos. Não somente que os mundos foram criados, é a partir dele tudo que nele está, mas o que está no mundo, o que vem de Deus, as manifestações, a realidade a qual estamos inserida, ela não é natural, ela é sobrenatural. E por esse motivo, para que eu possa acessar as realidades sobrenaturais, que a fé traz à existência, é pela fé que eu entendo. Então não é um raciocínio, não é a tentativa de tentar fechar uma conta em que 2 vezes 3 é igual a 6. Não. Talvez 2 vezes 3 seja igual a 12. Ou talvez não seja nem 2 vezes 3. Mas na verdade não é uma lógica com base naquilo que eu tenho por referência, no que de humano eu posso construir. Mas é a revelação, ou seja, o desvendar. Existe algo que eu não acesso com a minha mente natural. Existe algo que vem até a minha mente iluminá-la por meio da mente de Cristo em mim, uma vez que ele vive em mim. O apóstolo Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que verdadeiramente temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo ilumina a nossa mente. A mente de Cristo em nós transforma a nossa mente. Então, passamos a nos imaginar de conformidade com a ministração da mente de Cristo na nossa mente. Por esse motivo, então, a nossa mente se renova, porque estamos processando aquilo que advém da mente de Cristo em nós. Nessa sequência, porque estamos agora pontuando a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, e é por meio de quem a boa obra de Deus se aperfeiçoa em nós. Está escrito isso, avançando um pouco para frente, salvo engano em Tito, no capítulo 3, é declarado que o Espírito Santo, o lavar regenerador do Espírito Santo, nos regenera, ou seja, nos gera de novo, renova a nossa vida. E essa é uma obra de poder. Estamos associando o Espírito Santo ao canal do poder de Deus em nossas vidas. E é aqui que, de fato, nós iremos identificar ou perceber a ênfase do poder que opera em nós. Para quem está assistindo, para quem está acompanhando, vou pedir, que eu pedi aí, já não estou vendo aí o chat atualizado, meu povo. Cada citação que eu vou fazendo, por favor, você que já está aí acostumado com a metodologia do pastor Fernando, trazendo aí essa didática para que a gente possa se apropriar das Escrituras. As Escrituras na sua vida e na minha vida, elas não representam somente informações ou instruções. Elas representam o sustento da nossa fé. Porque a fé vem por ouvir e você vive da fé. Então, por favor, tome posse de cada citação e deixe registrado aí no chat, para que de fato você esteja interagindo comigo e eu não esteja aqui sozinho, até porque, como que falei na aula passada, não venho para as minhas aulas, não lido com a palavra de Deus para dar a viagem perdida. É intencional. Deus, nesse momento, está conosco neste tempo de ministração para operar coisas, para nos surpreender, para determinar realidades, trazer à existência manifestações que ainda não são visíveis nem palpáveis. Mas nunca se esqueça, Deus é correspondente, Deus espera que sejamos recíprocos. Esse é um princípio de relacionamento com Deus. E de maneira ilustrativa é como que se estivéssemos sentados diante de um tabuleiro de dama ou de xadrez, em que no momento em que um joga, faz a sua movimentação com a sua pedra, agora é hora do outro jogar, porque enquanto o outro não movimenta a pedra, quem movimentou a primeira pedra vai ficar aguardando a movimentação de quem está com ele interagindo nesse jogo. E assim é Deus conosco. Deus libera a sua palavra, mas o desdobrar desta liberação, o que advém da liberação, aguarda um posicionamento.
E esse posicionamento é uma atitude mental de fé que move a nossa vida para que saiamos da inércia do repouso ou do conforto ou de estarmos paralisados, para então rompermos com aquilo que nos impede, seja uma intimidação, seja uma atemorização, o que quer que seja.